Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Iris e hoje eu vou fazer com vocês um empadão de bacalhau cremoso. Fica uma delícia e eu estou fazendo também para participar de um concurso cultural da marca Olé, que leva o nome agora, né? A Mesa Nunca Esquece. É um prato que tem histórias, um prato de família, então bora pro vídeo. Então para o nosso empadão de bacalhau cremoso, nós vamos estar usando 700 gramas de bacalhau. Esse aqui eu comprei em pedaço, aí tirei o sal e desfiei ele, mas não totalmente, ó. Deixei umas lasquinhas assim também. Vamos estar usando também alho a gosto, azeite que é a gosto. Vamos estar cozinhando o bacalhau, então quanto mais azeite, melhor. Aqui eu tenho uma cebola grande, picadinha, você pode deixar ela em lâminas, do jeito que você quiser. Aqui eu tenho um tomate grande picado e alguns tomatinhos cerejas também que eu piquei. Aqui eu tenho um pouco de cebolinha que eu piquei também na diagonal e vou usar no nosso empadão. Eu vou usar também azeitonas a gosto. Aqui eu tenho essas azeitonas aqui da Olé, elas vêm assim, ó. Elas vêm inteiras sem o caroço. Como eu vou usar aqui no empadão, eu piquei elas aqui, ó. Deixei já fatiadinhas. Vou usar também ervilhas, que é opcional. Se você não quiser, não precisa usar. Eu vou usar aqui no empadão também tomates pelados da Olé. Aí você pode estar usando o molho, não precisa ser necessariamente o tomate pelado. Aqui eu tenho também salsinha que eu piquei e é a gosto. Eu vou usar também uma caixinha de creme de leite. Aí você pode estar usando nata e para dar aquela cremosidade, um copo de requeijão cremoso. Eu vou usar sal e temperinhos a gosto. O que você tiver aí, pode usar. Eu vou usar uma gema para pincelar o empadão. 500 gramas de margarina, pode estar gelada ou em temperatura ambiente. 1 quilo de farinha de trigo sem fermento. Agora eu vou colocar o azeite, igual falei. Vamos fazer um prato com bacalhau. Então, capricha no azeite. Você pode estar caprichando tanto agora e depois, quando tiver tudo refogadinho, colocar mais um pouco. Eu vou colocar a cebola primeiro, antes do alho. Por quê? Porque eu quero que ela dê uma reduzida aqui. E quando eu for colocar o alho, ele já vai estar soltando aqui o sabor dele, sem estar fritando primeiro. Como vamos colocar um bacalhau aqui, então eu quero que fique mais sabor da cebola reduzida e o alho depois, né, quando ele solta aquele saborzinho delicioso. Mas você pode fazer do seu jeito aí, se preferir colocar o alho primeiro, tá valendo também. Então eu vou esperar a cebola dar uma reduzidinha aqui, aquele jeitinho que ela fica translúcida. Aí sim, vou colocar o alho em seguida, tá? Eu vou deixar o fogo aqui pro médio, para não tá acelerando aqui o processo. Que é a comida afetiva, né? Nós estamos fazendo aqui uma comidinha de família com muito amor, então tem que soltar aqui todos os aromas, ficar aquele prato delicioso. Agora sim, eu vou deixar aqui, ó, um espacinho para estar colocando o alho que é a gosto. Eu já tenho o meu alho picadinho aqui. Como aqui em casa todo mundo ama alho, vou caprichar no alho. Quanto mais temperado, melhor. E já tá subindo aquele cheiro maravilhoso, né? Que é a combinação perfeita. Cebola e alho. Vou misturar eles aqui. Aí, gente, comida feliz, comida afetiva tem que ter uma colher feliz também, né? Eu vou deixar dar uma fritadinha agora aqui no nosso alho. Se preferir também, gente, pode colocar a cebola roxa, tá? É que a minha acabou, então eu usei a que eu tenho aqui. Tá vendo, ó? Tá ficando já translúcida aqui a cebola. É onde começa a soltar mais ainda o aroma dela. E junto com o alho, né? Difícil ficar ruim isso aqui. Olha, a combinação aqui é linda. O alho já tá até pegando uma corzinha ali embaixo. Eu aumentei um pouco o fogo agora, pessoal. Vou colocar os tomates aqui, os que eu piquei, tá? Eu aumentei um pouco o fogo porque o tomate solta uma aguinha, né? Olha o colorido, que lindo. Vou deixar aqui o tomate murchar um pouco também. Dá uma mexida. Nossa, que cheiro é esse, gente? Maravilhoso. Que pena que vocês não podem sentir. Daí, né? Quando você estiver fazendo, vocês vão sentir o cheiro bom. Eu deixei os tomatinhos cerejas também com a semente, tá? Agora o tomate maior eu tirei. Vou tirar a água aqui, ó, e vou estar colocando as azeitonas, que é a gosto, então eu vou colocar o que eu tenho aqui no copo. Eu vou colocar as azeitonas e eu piquei e vou mostrar para vocês de novo. Essas azeitonas da Olé, elas vêm assim, ó, sem o caroço e inteirinhas. Eu piquei porque esse prato aqui fica melhor com elas fatiadinhas, né? Vou misturar aqui e vai ganhando cor, né? Olha que lindo. Vou colocar a salsinha. Aí você coloca a gosto. Se não quiser salsinha, pode colocar coentro. Aqui em casa também a gente gosta muito de coentro, mas nesse aqui vai ser a salsa. E também a cebolinha, que é a gosto.
Ó, aqui eu tenho as ervilhas, né? Olé, colocar. Tem a aguinha dela aqui, não tem problema. Eu vou colocando, mas não vou pôr todas, tá? Fica uma delícia o empadão com as ervilhas também. Vamos mexer bem. Já tem outra inteirinha aqui também, ó. E vai ficar aí. Dá um tchan. Caiu junto com as outras e eu nem ouvi. Olha que delícia, gente. Dá pra comer até assim, né? Gente, agora eu vou colocar essa delícia aqui. Vou mostrar pra vocês aqui dentro dele como vem, ó. Esses são os tomates pelados da Olé. Pensa numa delícia. Isso aqui pra fazer torta, o empadão igual agora, não, sem palavras. É tudo de bom. E olha o tamanho, olha os pedaços. Tá vendo? E aqui a gente pode, já vai quebrando, ele é bem macio. Vai quebrando ele aqui, vai formando os pedaços. Nossa, que top! Tudo de bom. Você vê o recheio como vai ficar cremosão. Olha isso, gente. Para quem nunca comprou os tomates assim pelados da Olé, só comprem, depois voltem aqui para me dizer como é delicioso. Olha a consistência que tá aqui. Agora sim, vamos colocar o bacalhau. Aqui, 700 gramas de bacalhau, tá? Tá dessalgadinho, desfiado e vamos. Olha isso. Olha o contraste, principalmente com esse tomate pelado aqui. Não tem pra ninguém. Que cheiro maravilhoso. Agora, gente, vamos colocar os temperinhos que você preferir aí. Então, eu vou colocar bem pouquinho os temperos que eu tenho aqui. Aqui eu tenho cominho, que não pode faltar aqui em casa, o coentro moído, outro que eu amo também, tá colocando no peixe, na alquimia aqui, ó, açafrão. Pouco, né? Porque ele tem um gosto forte. Outro temperinho que eu amo aqui também é o orégano. Tem um molho aqui, então o orégano entrando no molho aqui tá ótimo também. E ó, conforme eu vou jogando, eu vou apertando ele e ele vai soltando mais sabor. Vai soltando um olhinho que tem nele que dá mais sabor ao prato. Eu experimentei esse bacalhau, né? Como eu falei pra vocês, ele tá dessalgado já. Então, vou precisar colocar mais um pouquinho de sal. Mas vai experimentando, porque de repente, o bacalhau que você for fazer aí ainda tá um pouco salgado. E vamos mexer de novo. Deixar o fogo mais baixo. Tá vendo? Ó, já reduziu bastante o líquido aqui do tomate, mas o cheiro tá maravilhoso. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o creme de leite, que é opcional, igual eu falei pra vocês. Se não quiser, coloca nata ou não coloca. Se você não tiver o creme de leite em casa ou requeijão, eu vou deixar uma dica aqui pra você. Pega uma colher de sopa de farinha de trigo, coloca aqui e mexe por 1 minuto para cozinhar bem a farinha de trigo e ela vai dar uma cremosidade. Então, se não tem o requeijão ou creme de leite em casa, dá para fazer e deixar cremoso assim mesmo, com a farinha de trigo. Mas você tem que deixar ela cozinhar por 1 minuto ou mais um pouquinho para não ficar aquele gosto, né, de farinha de trigo. Agora eu vou colocar aqui o requeijão. Olha como já tá cremoso, tá vendo aí, né? Então agora começa a brincadeira mesmo. Requeijão para deixar esse empadão mais cremosão. E o cheiro tá divino. Do jeito que tá aqui já dá para comer, hein? Bora mexer aqui. Eita, agora ó, câmera lenta aí para vocês. Olha a misturinha, olha os pedaços do tomate. Meu Deus. E agora eu vou experimentar aqui para ver como tá o sal. Vou ter que colocar mais um pouquinho de sal. Aí, caso esteja com bastante líquido aí, ó, quando você estiver fazendo, deixa mais um pouquinho para reduzir. Mas caso esteja assim, ó, tá vendo? Cremosão, totalmente cremosão, porque ele vai esfriar e ele também vai dar uma encorpada aqui ainda, né? Vai engrossar mais um pouco. Mas tá pronto o nosso recheio. Nossa, que cheiro é esse? Do jeito que tá aqui, eu comeria puro ou com arroz. Para quem preferir colocar também pimentão, fique à vontade. Agora sim, eu vou só escorrer um pouco a água aqui da ervilha e vou colocar todinha aqui do vidrinho. Vou colocar aqui, só tirei um pouco do líquido que tinha no potinho, restante da ervilha, tá? E se você quiser mais azeitona, é só colocar pra mim. Aqui, ó, já vou apagar o fogo, já tá ótimo e vai dar uma engrossada agora quando estiver esfriando. Pronto, agora vamos reservar essa parte aqui. Aqui, na farinha de trigo, eu vou colocar 1 colher de sopa de sal, não muito cheia, tá? Porque a margarina já tem sal e no recheio também. Tá tão calor aqui hoje que, ó, essa margarina já tá até derretendo. Aí nós vamos colocar o pote todo. E eu sempre deixo na descrição para vocês, tá? Eu prefiro fazer os empadões, as empadinhas com a margarina Qualy, porque ela dá todo o sabor assim na massa.
e ela tem 80% de gordura, né? Você pode procurar aí, 80% de lipídios quando você for comprar a sua margarina para estar fazendo empadão. Essa é a melhor, tá dando crocante, deixando a massa também macia. Vou deixar esse pouquinho aqui, daqui a pouco eu já pego mais. Coloquei o sal, a margarina e agora é mão na massa mesmo, ó. E não é sovando a massa, tá? Misturando toda a farinha na manteiga e no sal. Essa massa é divina, gente. E apenas com 3 ingredientes, né? Tá vendo, ó? É só ir apertando e daqui a pouco vai dar o ponto de farofa. E como tá calor, muito calor por aqui hoje, rapidinho dá o ponto aqui, ó. Vai pegando de baixo para cima, não tem segredo. Ó, já tá dando, tá vendo? Uma texturinha aqui. Se você sovar a massa, vai ativar o glúten. Não usem nunca a farinha de trigo com fermento. E a gente não quer aqui ativar o glúten, a gente quer aquela massa que fica crocante, que derrete, né? Ó, ponto farofinha é esse. Fica despedaçando aqui já, tá vendo? Aí agora você sabe que ela deu ponto quando você faz isso, ó, e junta. Aí, ó, é o ponto da nossa massa. Agora só vamos agregar aqui, ó, bem. Só ir apertando, ela fica assim, ó, quebradiça, mas quando a gente aperta, isso aqui é para os iniciantes de plantão, ela já une, tá vendo? Já dá para abrir, só dar o ponto aqui agora, de ficar toda juntinha. E tá pronta a nossa massa. Aqui, pessoal, a nossa massa já deu ponto aqui, ó. Ela vai ficar desse jeitinho. E, ó, quando você abre, ela tá assim, tá? Mas você é só modelar e ela junta, que é assim que a gente quer. Agora eu vou levar para geladeira por uns 15 minutos, só para ela dar uma geladinha, enquanto o nosso recheio também tá esfriando. Então, pessoal, aqui tá a nossa massa, ficou na geladeira por 15 minutinhos e agora nós vamos passar ela para a forma. Você pode estar usando uma forma de fundo removível ou refratário, igual tem outro vídeo aqui no canal. E essa forma aqui, o pessoal gosta de saber o tamanho. Essa aqui, ela tem 28 por 3 centímetros, tá? E a capacidade volumétrica dela é de 3.300 ml. Então, eu vou dividir aqui a nossa massa, porque vai ser um tanto, né, para tampa e outra para aqui para nossa base. Você pode pegar, igual eu falei da outra vez, você pode estar abrindo ela na mão, dei essa dica aqui no outro vídeo também, e pode estar forrando a forma todinha desse jeito. Ela é ótima para estar trabalhando assim, caso você não tenha o rolo, né? Ou, eu vou te dar uma dica agora top. Ou você pega esses saquinhos de congelamento, ó, abre ele, tá vendo? Para quem não quiser trabalhar direto com ela ali na forma. Você pode estar colocando a massa aqui em cima e abrindo com o rolo. Tem gente que prefere até colocar outro saquinho em cima e fazendo isso aqui, ó. Olha como ela tá quebradiça, tá vendo? Ó, só espalhar com a mão mesmo, vai deixar ela mais fina, né? E tem a opção de você tá fazendo isso com o rolo. Então você vai abrir, olha como ela tá despedaçando. Se você for fazer esse trabalho colocando pedacinho por pedacinho ali na forma, não tem problema dela ficar com essas rachaduras, porque depois você vai passar uma colher e vai parecer que você abriu com o rolo, tá? Deixo as dicas aqui para os iniciantes de plantão. Então, colocando assim em cima desse saquinho e fazendo isso com o rolo ou com a mão, até o calor da sua mão já faz a massa se espalhar. Não tem segredo. Ó, outro pedaço aqui, tá vendo? Só apertar e abrindo assim, ó. Lá eu vou mostrar para vocês, principalmente na parte das laterais da forma, tá? Que não pode deixar tão fino se você for desenformar ela. Você vai arrumar o restante na forma. Então aqui não tem problema de ficar com as falhas. Tá geladinha a massa, então fica bem melhor pra gente estar trabalhando. Ó, eu abri aqui, agora vou colocar a forma aqui, vou virar a nossa massa aqui. Tá vendo? E agora essas rebarbinhas aqui, ó, elas já juntam aqui na massa, tá vendo? Não tem tempo ruim. E aqui nós vamos precisar que ela venha mesmo pra cá, da nossa lateral. E não deixa fino aqui. Agora nós vamos preencher essas partes aqui da lateral e esparramando aqui do fundo também, tá vendo? Ó, olha como é fácil. Só ir apertando aqui. Quando você vê que tá fino, você põe mais massa, tá? Principalmente para quem for desenformar. Aí é só ir preenchendo com o restante da massa aonde tá esses espaços. A massa é bem maleável, então não tem tempo ruim. E aqui, ó, você pega aquele pedaço caprichado para não ficar fino e vai apertando aqui com o dedo. E agora nós vamos preencher toda a lateral também e ver se tem alguma falha aqui, porque
ela é quebradiça essa massa, então vai dar umas rachadinhas aqui, sim, é normal. Agora é caprichar aqui, ó, dos ladinhos. Ó, pessoal, eu já coloquei aqui toda a massa, cobri bem. Agora a diquinha que eu sempre deixo aqui, né, é dar umas furadinhas de leve na massa, para evitar de criar bolha, só ir alternando assim, tá? As laterais eu deixo assim e mais um pouquinho grossa, porque ainda vai ter a tampa e a gente ainda vai decorar, fazer a finalização aqui. Eu não posso deixar de mostrar para vocês como tá o nosso recheio já frio, bem cremosão. Falei para vocês que quando ele esfria, ó, essa parte aqui, tá vendo? Ele fica bem mais cremoso. Olha isso, olha a cremosidade desse recheio e o cheiro, pessoal, nossa, sem palavras. Agora vamos colocar essa delícia de recheio aqui na nossa massa. Por isso que é importante deixar o nosso recheio esfriar um pouco, para que ele não cozinhe a nossa massa. A massa também tá geladinha, o recheio esfriou. Agora se coloca tudo quente aqui, ele vai cozinhar a massa. Quando você for comer, vai estar um pouco mole a massa embaixo. Olha, com 700 gramas de bacalhau, tá vendo? Tanto que deu, vai ficar bem altinho, né? E cremosão. E essa massa aqui é para qualquer recheio de empadão, tá? Pode fazer empadinhas com essa massa também, é divino. E você pode congelar essa massa, deixar guardadinha aí na geladeira pronto por 3 meses também, ó. Agora é só a gente espalhar bem e fazer a nossa tampa. Ó, a azeitoninha aqui querendo fugir. Nossa, que delícia. Ó, vendo a cremosidade aqui? Só não deixem de fazer. Faz aí de frango, de bacalhau, de camarão, também é bom. De palmito, que eu amo. Inclusive tem receita aí no canal, viu? De palmito e de frango, né? Os empadões, e tem também torta. Então, agora eu vou reservar aqui e vou fazer a tampa. Eu vou abrir com a mão, como tá calor, ela vai abrindo bem rápido, tá vendo? Fica até melhor depois pra tá pondo ali. E vou deixar um pouco da massa, porque eu preciso fazer uma decoração bem linda em cima do nosso empadão, que é opcional também, né? Pessoas que gostam de colocar só a tampa, sem enfeitar, e tá ótimo. Aqui, ó, você vai apertando só de leve, porque essa massa, ela é quebradiça, tá vendo aí, né? E em cima desse plastiquinho aqui, facilita muito na hora de levar pra cima. E você pode também tá fazendo daquele jeito. Vai abrindo a massa na mão e cobrindo ali, depois você vem com a colher e dá uma finalizada. Olha como ela é quebradiça aqui, que dá crocância ali na nossa massa. Por isso que é bom a gente não sovar a massa, porque se você sova, ela não fica assim, ó, ela não fica quebradiça, ela vai ficar uma massa elástica, muito estranha, nada a ver com empadão. Abrindo mais aqui e depois eu só vou preencher. Imagina se tivesse aqui 1 quilo de bacalhau, não ia dar para eu fechar direito aí, ia ficar alta a tampa. 700 gramas deu certinho com essa forma, ó, eu não tô apertando, tá? É só mesmo para deixar retinho aqui espalhado. Para mim já tá ótimo. Só vou levantar aqui o plástico, colocar a forma aqui e deixar em cima, e depois eu vou cobrindo as falhas. Tá pesadinha essa forma. 1, 2, 3 e agora, ó. Pronto. Aqui, ó, pessoal, vamos apertar para encostar na outra massa. Essa massa de cima, só apertar aqui, ó. Ela tem que encostar nessa massa aqui para fechar bem, tá? Só empurrando aqui para baixo e apertando. As sobras vão sair assim na sua mão mesmo. Não se preocupa com isso aqui, que a gente já arruma. O negócio é aqui, ó, para ficar bem arrumadinho. Dá uma crocância boa aqui nessas bordinhas, viu? Ó, tá vendo aqui, ó? Fica vendo. Agora eu vou só preencher essas daqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Facinho, facinho, ó. Ainda mais que a massa foi pra geladeira, tá vendo? Ó, vou deixar assim e eu vou depois vir com a colher e mostrar para vocês a mágica acontecer. Eu foco agora aqui nas laterais. Pode apertar e empurrar para baixo. Nossa, que delícia tá isso aqui. Você pode deixar pronto, já fazer e deixar pronto aí para comer na Páscoa ou em alguma outra ocasião especial, deixar congeladinho e no dia direto pro forno e só passar a gema em cima antes de colocar no forno. Olha aqui como ela já tá subindo por causa do recheio. Vamos lá? Os iniciantes aí de plantão, é só ir fazendo assim, ó. Ela gruda, tá vendo? Com a mão leve de preferência, ó. Se você fizer isso de preencher ela toda com a mão, é só vir com a colher depois e ir arrumando. Quando ela assar, você vai ver. Não dá nem pra ver que foi assim. Ó, arrumado com a colher, tá vendo? O recheio tá muito aqui. E quase, hein, gente? Quase que não dá pela altura dela. É só ir preenchendo aqui. A gente tá bem pesada. E agora, você pode fazer as tiras pra tá enfeitando. Pra enfeitar do jeito aí que você quiser. Vou reservar aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho esses cortadores aqui, ó, em formato de coração. Aqui no canal tem na lojinha aqui pra vocês estarem comprando, tá? Tá fazendo biscoito pra tá modelando massa. E eu vou usar, porque essa receita pede coração. Essa é uma receita que remete família, momentos especiais, então nada mais justo, né, que a gente
colocar uns coraçõezinhos aí, ó. Então, a massa tá aqui. Eu deixei aqui entrelaçadinho e vou dar uma diquinha pra vocês pra ficar com esse efeito, parece uma corda. Você pega aqui a lateral do garfo e ó, e vai apertando. Tá vendo? Já fiz aqui, ó. E já aproveitando e apertando aqui, porque quando for assar, não levanta. E a gente ainda vai passar a gema aqui, apertando de leve pra baixo. Arrumar aqui. Aí, você decora aí do jeito que você quiser. E agora eu vou colocar os coraçõezinhos aqui, vendo? Fica parecendo uma corda. Já fiz um, ó, a própria massinha aqui. Vou pegar um pedacinho e desse jeito mesmo. Tá esfarelando. Fazer uma bolinha dela. Pode ser até menor, tá? É só vir, ó, vendo? Vou apertar e apertar aqui pra baixo. Já sai modeladinho. Esse saiu grande, tá vendo? Esse aqui, eu vou deixando aqui, ó, pra vocês verem, tá? Vou fazer um menor agora, mais fino. Vamos ver como fica esse. Então, eu vou fazer as bolinhas mais finas, tá? Aí, se você quiser que ela fica maior, se quiser que fica maior, aí já sabe. Façam as bolinhas mais grossas. Ó, pra mim assim tá ótimo. É só vir, bem prático, né? E tem vários coraçõezinhos, dá pra ir modelando. É que esse eu quero nesse formato mesmo, todo entrelaçadinho. Com a bolinha, coloca, aperta. Ai, fica muito lindinho. Ó, pessoal, tinha uma gema, mas eu coloquei mais uma, porque eu fiz uma arte aqui. E primeiro eu vou passar aqui no empadão com o entrelaçadinho. E depois eu vou vir com os corações que eu cortei pra tá colocando aqui. Então, uma gema não ia dar. A gema é pra dar aquela cor bem bonita no empadão, tá? Mas, caso prefira, não coloque. Ó, só ir preenchendo aqui tudinho por igual. E o forno já tá ali pré-aquecido em 200 graus. E o empadão vai ficar assando em torno de 35 a 40 minutos, tá? Varia muito de forno para forno. Prontinho. Agora tá aqui, ó, os coraçõezinhos. Aqui, ó, em toda a borda do nosso empadão vai estar esses corações aqui entrelaçados. Aí é só a gente ir arrumando aqui, tá? Olha que lindo. Vai dar todo um charme, né? Esse aqui entrelaçadinho eu gamei quando eu vi. Aí você pode estar fazendo também intercalado, não precisa ser um modelo só, né? É que eu achei que esse aqui combina muito com esse empadão. Como tem muito amor envolvido, vamos colocar coraçãozinho sim. Que lindo que fica. Olha o charme que dá. Você pode fazer sobrepondo também, né? Um encostadinho no outro. Gente, que fofo. Eu amo essas coisinhas assim decoradas. Olha, esse aqui eu deixei um pouquinho afastadinho, porque não ia caber outro ali também. Agora eu vou passar a gema em cima dos corações também, porque eu quero uma corzinha neles, bem de levinho. Vamos deixar esses corações aqui com a cor bem bonita também. Aí, usa a sua imaginação. Tô apaixonada por esse empadão, meu Deus do céu. Tá muito lindo. E pesado, e recheado, e cremosão. Ó, agora eu só vou arrumar uns aqui, pra eles não subirem quando a massa começar a assar, tá? Bem de leve mesmo, só pra grudar bem na massa. E agora eu vou colocar pra assar. Bora lá pro forno. Pessoal, aqui tá essa lindeza de empadão de bacalhau cremoso. Olha como ficou lindo, lindo, lindo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou desenformar. Ele tá quente ainda. Vou ver aqui, porque tem uns ladinhos que já tá solto, né? E lá vem eu com a espátula. Mas hoje eu vou tentar também com uma faquinha aqui mais fina, mas o meu medo é quebrar aqui do lado. O negócio é a espátula mesmo. E como não precisa nem untar a forma nem nada, porque já é bem amanteigado, eu só vou soltar um pouquinho, mas eu vou ser bem ousada mesmo e vou desenformar aqui pra vocês ele quente. Mas vocês esperam um pouquinho, tá? Eu vou usar uma forma de pizza, porque eu vou virar ele aqui e depois eu vou virar nesse pratinho aqui, que era da minha velhinha. Essa receita tem história, então eu vou usar uma louça que era dela. Tá vendo? Essa lindeza aqui era dela e agora é meu. Então, tomara que dê certo aqui. Eu vou pegar um pano, porque com a luva vai escorregar. Vou pegar desses paninhos aqui de microfibra, que vai me ajudar mais aqui, ó. Porque, igual eu falei pra vocês, tá bem pesado isso aqui. 1, 2, 3 e... vamos ver. Tcharam! Gente, tá muito quente. Deixa eu pegar aqui os paninhos. E ó, nossa lindeza saiu inteiro. E muito bem assado. Olha a altura e o cheiro que tá subindo aqui, meu Deus. E agora, vamos fazer a mágica, né? Agora ficou mais fácil. Mais fácil, mas bem pesado. Lá vai, hein, gente? Nossa. 1, 2, 3 e... vou ter que apoiar, porque o peso... coisa mais linda! Ai, que lindo! Ai, gente, tá quente e eu não vou nem ousar. Pessoal, agora eu vou cortar essa lindeza, né? Que eu preciso mostrar pra vocês como tá por dentro. A cremosidade aqui esfarelando está, né? Nossa, como ficou alta, né? Ela tá linda. Vamos lá pegar, porque tá bem quebradiça a massa, do jeito que tem que ser, né? Lá vai, hein? Levantando.
Olha, gente, que delícia. Nossa, que cheiro maravilhoso. Vou virar aqui para vocês verem a cremosidade que tá por dentro. Olha isso, gente. Que delícia. E a altura, olha aqui, pessoal, ó. Bem cremoso. Ficou bem alto aqui, ó. Olha o tanto de recheio, tá vendo? Com 700 gramas de bacalhau. Então, agora eu vou experimentar com vocês essa delícia aqui. Deu até uma dorzinha de cortar ele. Olha, tá despedaçando, gente. Vamos ver como está esse recheio aqui. Peraí, cortei um pedação aqui, mas não vou comer tudo não. Simplesmente divino, divino no sal, nos temperos e a massa que derrete na boca. Tá surreal isso aqui, gente. Então, pessoal, hoje eu fiz essa receita aqui pro canal e também porque eu estou participando do concurso da marca Olé, A Mesa Nunca Esquece. É sobre um prato que tem boas recordações em família. É um prato que atravessa gerações, histórias e memórias. E esses empadões aqui que eu faço, tanto de frango, o de palmito, agora esse de bacalhau, tem boas memórias. Tem os fãs aqui na família que amam esses empadões também. Então, é uma receita que sempre vai estar aí e vai passando de geração para geração. Então, com certeza, é uma das receitas que a mesa nunca esquece, também na Páscoa. Inclusive, tem aqui no canal um empadão de frango que eu fiz e também tem um outro com a massa de guaraná, que é tudo de bom. Né? Porque tem as pessoas que gostam também da massa quebradiça e tem outros que preferem aquela massa mais suave, que é mais durinha, né? Durinha assim, entre aspas, né? Ela derrete na boca também, mas ela não despedaça igual uma massa podre. Então tem para todos os gostos e vai ter mais sabores de empadões que eu vou fazendo aqui. E também, pessoal, tudo que eu usei aqui no vídeo, nos outros vídeos também vai aparecendo aí para vocês. Tem a lojinha aqui no canal agora e quem quiser comprar as coisas tem lá, tá? É só clicar e fazer os pedidos. Então é isso, pessoal. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!